Olá, eu sou o pastor Kleber Santos e eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Na verdade, é uma pergunta: para onde você tem olhado? O que você tem olhado tem trazido socorro ou tem trazido destruição na sua vida? Pastor Kleber, mas tem isso na Bíblia? Tem. Aonde você olhar, aonde você colocar os seus olhos, você pode ter socorro ou você pode ter destruição. A Bíblia diz no Salmo 121, versículo 1: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Tem muitas pessoas olhando para o monte. O que é o monte? É a criação de Deus, é a obra do Senhor. Você tem que entender uma coisa: o que você precisa, o que vai trazer socorro em sua vida, não é a criação do Senhor, mas o próprio Senhor em tua vida, o Criador, aquele que criou o monte. Tanto que no versículo 2 fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você precisa entender que o seu socorro não virá das pessoas, não virá do homem, não virá de coisas. O seu socorro virá do Senhor. Ele tem tudo que você precisa. Por isso que tem pessoas frustradas, porque criam expectativa no homem, criam expectativa em coisas que não pode te socorrer. A Bíblia chega a dizer que em vão é o socorro do homem, mas o socorro de Deus não é em vão. Pastor Kleber, como que eu olho para Deus? A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que olhar para a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz que Jesus é a própria palavra, o verbo encarnado. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, eu tenho que crer que ela é o autor, o Criador das coisas, e tem que olhar para ela crendo que irá acontecer algo irá se realizar. Tanto que Deus fala em Isaías 45, ele diz o seguinte: olhai para mim e sereis salvos. Você precisa aprender a olhar para o Senhor, você precisa aprender a enxergar o Senhor. Eu até vou comentar uma coisa muito importante. Eu estava até pregando na igreja hoje. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo 10, 46 em diante, sobre um homem chamado Bartimeu, que ele era cego, né? Ele era filho de Timeu, ele tinha um nome, um sobrenome, mas ele vivia mendigando, igual muitas pessoas vivem mendigando hoje. E ele estava mendigando, Jesus passou perto dele, né? E ele ficou sabendo que era Jesus, ele ouviu que era Jesus de Nazaré. E o que ele fez? Ele clamou o Senhor. Na verdade, ele viu Jesus ali. Pastor Kleber, o senhor está falando besteira agora. Como é que o cego viu Jesus? Ele não vê. A questão é, nós não vemos Jesus com os olhos, nós vemos Jesus com os ouvidos. Nós enxergamos o Senhor através de sua palavra. Nós não enxergamos o Senhor com os olhos, enxergamos o Senhor com o ouvido. O que nós enxergamos com os olhos é a obra dele realizada, a obra dele concretizada, mas o Senhor nós enxergamos com os ouvidos. A Bíblia diz que ele começou a clamar, a buscar, não porque viu, mas porque ouviu. E quando ele ouviu, ele passou a enxergar algo que não enxergava. Na verdade, aquele cego era o cego que mais enxergava naquele lugar. Porque tinha pessoas que enxergavam Jesus, mas não acreditavam no milagre. Ele não enxergava, mas acreditava no milagre. Corrigindo, ele não enxergava com os olhos físicos, mas enxergava com os olhos da fé. Você vai ver Jesus não pelos olhos físicos, mas pelos olhos espirituais, que vêm pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Amém? Talvez você está colocando os seus olhos no lugar errado. Coloque os seus olhos no Senhor, no que Deus te ensina. Semeie desta maneira, porque semeando desta maneira você vai ser abençoado em nome de Jesus. Vamos semear? Pai querido e Pai amado, eu venho orar com esta mulher, com este homem, que ora comigo neste momento, semeando na oração, que às vezes tem olhado para situações, condições, coisas que não deveria olhar, meu Deus, mas a partir de agora vai olhar para Ti, vai olhar para a Sua palavra, e a partir daí as sementes vão crescer, e tudo será transformado, tudo será novo, em nome de Jesus, e amém. Bom, a mensagem hoje foi um pouquinho extensa, mas Deus tem uma bênção preparada para a sua vida, no nome de Jesus. Não esqueça, aonde você estiver olhando, pode trazer socorro ou pode trazer morte. Depende de como você está olhando, tá bom? Amanhã estaremos de volta semeando novamente em nome de Jesus.